Vai chegando o Enem, logo logo tem um monte de vestibulares e eu tenho uma novidade muito legal para contar para você que vai fazer vestibular ou que conhece alguém que tá estudando nesse momento tão importante da vida. O Ler Antes de Morrer acabou de fechar uma parceria com o Virando Bicho, que é um dos principais portais de notícias para vestibulandos no Brasil. Então agora os vídeos que eu faço com as resenhas de livros cobrados pelos vestibulares também vão estar disponíveis lá. Como a resenha do livro de hoje, que além de ser um dos melhores do Essa de Queiroz, na minha opinião, também é leitura obrigatória para quem vai prestar o vestibular da FUVEST, que é um dos mais concorridos do Brasil. Então não deixe de assistir, principalmente se você quiser também ver o seu nominho aqui escrito na lista dos aprovados no vestibular. Será que eles ainda publicam a lista de aprovados nos jornais? Devem publicar, né? Não, mas acho que agora nem publica mais jornal. Olha só, meu nominho aqui, dá pra ver? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Sabe quantos testes de matemática eu acertei na primeira fase da FUVEST, quando eu prestei lá em 2006, puta, muito tempo atrás? Acertei 2. O que prova que às vezes é melhor chutar, porque o meu desempenho em física e química foi um pouquinho melhor e eu chutei praticamente todas as respostas. Ai, que vergonha! Pois é, gente, eu só me salvei, eu só passei para a segunda fase porque eu tirei notas muito boas, mas assim, muito boas nas outras matérias, tipo história, geografia, inglês e, é lógico, língua portuguesa. Porque eu sempre fui uma aluna de humanas, né? Fazer o quê? Sempre foi o meu perfil durante a escola, língua portuguesa, inclusive. As 3 partes, redação, gramática e literatura, eram, assim, sem dúvida, as minhas matérias favoritas. Tanto que eu fui provavelmente a única pessoa da minha classe que gostou bastante da leitura desse livro aqui, que também era obrigatório na minha época para prestar o vestibular, que é A Cidade e as Serras, do Essa de Queiroz. A grande maioria dos meus colegas achou esse livro um saco, e aliás, é geralmente isso que os estudantes quase sempre acham dos livros obrigatórios do Essa de Queiroz quando eles têm que estudar pro vestibular. Mas eu digo que isso é uma grande de uma injustiça, porque esse homem aqui, ó, que tá aqui atrás, esse senhorzinho aqui era um grande de um gênio, e eu vou explicar por quê. O José Maria de Eça de Queiroz nasceu em 1845 e é considerado o principal escritor realista da história de Portugal. Mas o que significa ser realista? Bom, significa que ele pertencia a um movimento artístico que fazia oposição ao outro grande movimento artístico do século XIX e que fez um sucesso absurdo, que é o romantismo. Eu vou colocar aqui na tela uma tabela de comparação entre o romantismo e o realismo, mas não se preocupa de ver essa tabela agora, assiste esse vídeo até o final, deixa pra vê-la com calma depois que o vídeo acabar. Por hora eu vou colocar as coisas da seguinte maneira, ó. Enquanto os autores do romantismo, eles procuravam escrever histórias sobre como o mundo deveria ser, ou seja, um mundo idealizado, cheio de sentimentos puros, personagens assim meio heróicos. Se você já leu o livro Tio do José de Alencar, aliás, se você leu qualquer livro do José de Alencar, você sabe do que eu tô falando. Já os escritores do realismo, por outro lado, preferiam escrever histórias falando sobre o mundo como ele realmente era. Ou seja, meio podre. Sim, podridão é exatamente essa a sensação que a gente tem quando a gente lê os 3 livros principais, os 3 livros mais conhecidos do Essa de Queiroz, que são O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. 3 livros escritos quando ele ainda era um escritor bastante jovem, ele tinha 30, 40 anos, e são livros em que ele ataca sem dó nem piedade todas as falsidades e moralismos e hipocrisias da sociedade portuguesa do tempo dele, inclusive algumas instituições que em Portugal eram mais ou menos intocáveis, por exemplo, a igreja. Ele não tem medo de nada e taca o pau em todo mundo. Mas A Cidade e as Serras é um livro escrito um pouquinho depois, quando Essa de Queiroz já estava um pouco mais velho, quase 60 anos de idade, ele já estava um pouco mais calmo, um pouco mais conservador. É isso que costuma se dizer sobre esse livro, que é uma obra um pouco mais conservadora dentro das obras dele. É que ao invés de atacar de frente as instituições como a burguesia, o casamento, a igreja, o governo, ele resolve falar de um tema um pouco mais filosófico, que é a busca da felicidade na vida moderna.
O nome do romance já é bem autoexplicativo, é A Cidade e as Serras. É como se ele perguntasse o que é melhor, viver com conforto e tecnologia na cidade ou viver uma vida simples no interior, ou serras, que era como se costumava dizer em Portugal. E o que é legal do Essa de Queiroz é que quando ele faz uma pergunta, ele responde e ele tem quase sempre uma opinião muito interessante. E como é que ele responde essa pergunta? É através da trajetória do protagonista. Esse senhor que tá aqui na capa do livro é o protagonista, ele se chama Jacinto. E para variar, o cara que fez a ilustração da capa aqui da editora Ática não se deu ao trabalho de ler o livro, porque se tivesse lido, ele não teria feito o Jacinto assim, sentado ao telefone, tão satisfeito, porque o Jacinto na verdade é uma pessoa bastante infeliz. O Jacinto pertence a uma família portuguesa muito rica, mas que não vive em Portugal, ele vive em Paris. Ele é o único herdeiro dessa família muito rica e ele vive em Paris porque Paris é a cidade mais moderna e mais tecnológica daquele período. A gente está falando da virada do século XIX para o XX. Só para você entender, a cidade era tão vibrante do ponto de vista de novas tecnologias que foi lá que o Santos Dumont resolveu demonstrar o seu novo avião. Várias novas invenções estavam surgindo e Paris era praticamente o centro do mundo tecnológico naquela época. E o Jacinto é um fanático por tecnologia. Na casa dele lá em Paris, uma mansão, ele faz questão de ter todas as geringonças tecnológicas que eram novidade na época, como a máquina de escrever, o próprio telefone, o telégrafo, elevador e uma série de outras geringonças e utensílios, maquininhas. Ele fazia questão de comprar tudo que aparecia, ele era muito entusiasmado com essas coisas. E apesar de tudo isso, o Jacinto, ao contrário dessa ilustração, ele não consegue ser feliz. Ele leva uma vida vazia, uma vida sem família, sem amizades verdadeiras e sem a necessidade de trabalhar. Isso a gente costuma pensar que é uma coisa boa, e é, mas uma vida sem nenhum tipo de trabalho, sem nada pra fazer, pode ser incrivelmente sem sentido. Até que o imprevisto acontece e ele se vê obrigado a ir fazer uma rápida visita na fazenda da família lá em Portugal. A fazenda era a produtora das riquezas que sustentavam a vida dele, luxuosa lá em Paris, mas ele nunca tinha tido a necessidade de visitar a fazenda. E agora ele precisa ir. Então no começo ele fica preocupadíssimo, ele pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer sem as minhas coisas, sem nenhuma tecnologia, vivendo no meio do mato com um monte de gente caipira, como é que eu vou sobreviver? Eu acho que é a mesma coisa assim hoje em dia que mandar uma youtuber para uma aldeia indígena sem acesso à internet, sem sinal de celular. Eu acho que eu ia ter um troço. Mas surpreendentemente, depois aí de alguns dias de estranhamento, o Jacinto acaba gostando da vida no campo. Ele aos poucos vai se recuperando da depressão, da letargia, da vida inútil que ele levava lá em Paris. Nas terras da família dele, ele encontra o que fazer, ele tem uma propriedade para administrar, ele tem problemas para resolver, ele é útil, ele é necessário. E acima de tudo, ele também encontra pessoas que se transformam em amigos verdadeiros e com o passar do tempo ele até resolve se casar. Então, o que era para ser uma visita rápida acaba se transformando no resgate de raízes familiares, as raízes portuguesas que ele nunca tinha dado importância e passam a ter importância para ele, e o início de uma vida feliz. E tudo, é claro, sem a necessidade de retroceder, né, para uma vida de atraso, de miséria, não. Aos pouquinhos o Jacinto vai introduzindo algumas tecnologias na fazenda dele, apenas as necessárias para tornar a vida dele mais confortável e também a dos trabalhadores. Então a gente volta à pergunta, o que é melhor, viver na cidade cercado de tecnologias ou viver no campo, uma vida simples e humilde? Costuma-se dizer que A Cidade e as Serras é um romance que tem quase uma tese científica do Essa de Queiroz e que tem tudo a ver com a vida de hoje. Olha só, com esse livro o Essa de Queiroz procurou demonstrar que a vida com excesso de tecnologias pode ser muito fútil, muito superficial, e as relações humanas de quem vive cercado de tecnologia podem ser muito frágeis, muito superficiais, e que nós devemos tentar resgatar o contato com a natureza, o contato com a terra e com as nossas origens familiares. Isso não quer dizer que ele está dizendo que a gente tem que voltar a viver no mato como se fosse bichos, não. Ele diz que nós devemos procurar o equilíbrio entre a vida moderna e a simplicidade de quem vive no campo.
Esse é o segredo que o Jacinto descobriu, o segredo de uma vida mais harmônica e mais feliz. E você também concorda com essa visão? Você prefere viver na cidade ou no campo? Me fala aqui embaixo nos comentários. E não se esquece também que se você comprar esse livro pela Amazon, você ajuda aqui o canal, porque a gente tem uma parceria. Sempre que você compra alguma coisa pela Amazon, usando os links que eu deixo aqui embaixo, uma parcelinha vai aqui pro canal Ler Antes de Morrer. A você, muito obrigado por ter assistido. Não se esquece de indicar para os seus amigos que estão estudando para o vestibular. E a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem. Até lá!